Olá, boa tarde, vocês estão bem? É a professora Michele Pilon, professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos à nossa segunda aula dos gêneros textuais da esfera literária. Nós falaremos hoje sobre textos narrativos, contos e crônicas. E qual é a diferença entre o conto e a crônica, que é tão confundido, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá. Gêneros textuais e suas esferas de circulação. Nós estamos ainda na esfera literária, que ela é de extrema importância, aula 2. Então, hoje nós vamos falar sobre textos narrativos, conto e crônica. Então, só retomando a aula anterior, vamos fazer as correções, né? Nós estávamos estudando o poema do Patativa do Assaré, Cresci entre os campos belos de minha adorada serra. Então, quem cresceu entre os campos belos? Eu, tem um eu oculto, né? Compondo versos singelos brotados da própria terra, inspirados nos primores, nos campos com suas flores, de variados formatos, que para mim são obras-primas, sem nunca invejar as rimas dos poetas literários. Questão 1. O poema lido tem a finalidade de... Alternativa A, gente, contar uma história de vida. Ele não caracteriza, né? A finalidade não é caracterizar a serra onde ele vivia, ele só cita que ele viveu nessa serra. Destacar a importância da criação de versos? Não. E em nenhum momento ele faz a crítica a obras dos poetas literatos. Na questão 2, em todos os versos, nota-se a marca da primeira pessoa, exceto em. Vamos lá. Cresci entre os campos belos. Como dito anteriormente, eu cresci, primeira pessoa. De minha adorada serra, o minha está fazendo referência à primeira pessoa, ao eu. Alternativa C, a correta, brotados da própria terra, não tem nenhuma menção aí à primeira pessoa. E a alternativa D, que para mim são obras-primas, o minha aí referente à primeira pessoa. Questão 3. Registra-se um traço de linguagem informal, ou seja, uma linguagem que não traz traços de formalidade, muitas vezes traz traços de oralidade, que é a linguagem formal. Então, é a alternativa D, porque A compondo versos singelos, B inspirados nos primores, D de variados formatos, alternativa D, que para mim são obras-primas. Esse pra traz traço, inclusive, de oralidade, de informalidade, que o correto seria que para mim, né? E a correção da fábula A Cigarra e a Formiga, a questão 1 e 2 são respostas pessoais. Iremos corrigir na sala de aula. A questão 3, quais características desse texto fazem com que ele seja uma fábula? São textos curtos, histórias compostas por animais, com algumas características humanas e termina com uma lição de moral, tá bom? Então, só revisando a esfera literária, né? Nós vamos estudar alguns gêneros dela. Então, vamos hoje para texto narrativo. O texto narrativo, ele é caracterizado por narrar, ele conta uma história, né? Então, o tempo todo, inclusive na oralidade, a gente narra um fato, né? A gente conta algo que aconteceu. E para que a gente utilize, né, dessas linguagens do texto narrativo, são essenciais que a gente coloque no nosso texto os elementos principais da narrativa, ou seja, o espaço, onde aconteceu, o tempo, quando aconteceu, o enredo, o que aconteceu. Inclusive, no enredo, a gente pode colocar o clímax, né? Que é o ponto auge, né, da sua história, aquele frio na barriga. Personagem, com quem aconteceu, e o narrador, né? Existem 3 tipos de narrador. Você pode narrar em primeira pessoa, eu ou nós, sendo um narrador personagem, ou seja, você participa da história e também conta. O narrador observador, você já narra em terceira pessoa. Ele só observou e está contando, ele não participa da história. Então, você narra em ele ou eles. Já o narrador onisciente, ele é um narrador que geralmente você conta essa história em terceira pessoa, ele ou eles, ou seja, ele não participa.
mas ele conhece intimamente os personagens, ele conhece tão bem os personagens que dá até um teor de que ele estava ali, mas ele não estava. Geralmente ele conta em terceira pessoa, tá bom? Então esse é um texto narrativo. Dentro do texto narrativo, hoje nós vamos trabalhar com o conto e com a crônica, tá? Que também são gêneros literários narrativos. O conto é um tipo de uma história literária, geralmente é uma obra de ficção, ou seja, de faz de conta, pois retrata um mundo de fantasia a partir da imaginação de quem o escreveu. O conto tem narrador e um enredo. Então, só lembrando que, como ele faz parte do gênero literário narrativo, ele vai ter aqueles elementos que nós vimos agora mesmo, né? O enredo, personagem, tempo, espaço. O conto tem um narrador e um enredo, isso é uma história que vai se desenvolver com começo, meio e fim. O que faz do conto um conto é o seu tamanho. Diferente dos outros textos, o conto costuma ser pequeno, menor que um romance, que nós vamos ver futuramente, mas apesar de ser pequeno, ele apresenta uma estrutura fechada e um clímax, que é o momento de tensão da história, que é o frio na barriga, tá? São poucos os personagens do conto, mesmo porque não haveria tempo para que várias histórias de vários personagens fossem desenvolvidas. Então, aqui as características de um conto, ou seja, que você, analisando esse texto, você consegue definir que ele faz parte de um gênero textual, literário, conto. Um enredo único, né? Ao contrário de romances, que são maiores, mais densos, os contos tendem a focar em um enredo que não se desdobra em tramas menores. Muitas vezes a história gira em torno de uma única situação. Ele traz teor de simplicidade devido, né, a ter esse enredo único. Curto espaço de tempo, como já disse anteriormente, início próximo ao fim. Então, como ele é curto, ele tem um início, meio e fim, mas o início está muito próximo, né? Por isso a história se inicia próxima ao clímax, por conta do tamanho mesmo, né? Ele tem poucos personagens, por serem mais objetivos. O final é súbito. Em contos, é normal que o fim aconteça imediatamente depois do clímax. Ou seja, você descobriu, né, desvendou o teor da história e logo ela já se termina. E um objetivo único, né, por essas características trazidas anteriormente. Então, trouxe um conto para vocês chamado O Poço das Rãs. Um dia, em um de seus passeios habituais, elas foram conhecer uma floresta nova. Estavam brincando quando 3 delas caíram em um poço profundo que ninguém havia notado. As outras ficaram espantadas. Olharam para o fundo do poço e viram que era muito profundo. Nós a perdemos, disseram. As 3 rãs caídas tentavam escalar as paredes do poço, mas era muito difícil. Elas mal avançavam 1 metro e caíam novamente. As outras começaram a dizer que seus esforços seriam inúteis. Como elas poderiam escalar uma parede tão alta? Era melhor que desistissem. Não havia nada a fazer. 2 das rãs ouviram esse comentário e desistiram. Elas achavam que as outras estavam certas. A terceira rã, por outro lado, continuou subindo e caindo, mas depois de algumas horas conseguiu chegar à superfície. As outras ficaram surpresas. Uma delas perguntou: "Como você conseguiu?" Mas a rã não respondeu. Ela era surda, autor desconhecido. Então perceba que ele está narrando uma história, é uma história curta, poucos personagens, e logo após o clímax já finalizou a história, né? Então agora nós vamos para o próximo gênero literário chamado crônica, que inclusive eu disse na aula anterior que é um gênero textual híbrido. Ele faz parte, a crônica faz parte tanto do gênero textual literário quanto do gênero textual jornalístico, que será a nossa próxima esfera. A crônica é a mais utilizada para descrever situações do nosso dia a dia que facilitam a aproximação do leitor, ou seja, permite que o texto se torne mais simples, como uma conversa entre amigos, tornando a leitura mais divertida. Em geral, as crônicas tratam de temáticas comuns sobre assuntos que estão na boca do povo, bastante objetivos. Eles conseguem apresentar uma crítica de forma objetiva, sem muitos detalhes e muitas vezes fora dos padrões textuais que estamos acostumados.
Quais são as características? Ou seja, quando você lê esse texto, consegue identificar, né, que é uma crônica e não um conto. O uso de poucos personagens, o conto também. Caráter crítico sobre comportamentos e situações, texto de fácil compreensão, curtos e objetivos, o uso do humor crítico, irônico e sarcástico. Sempre tem esse humor, né? É uma das características marcantes da crônica. Então, quando você perceber que está falando do nosso dia a dia, que traz linguagem muitas vezes coloquial, uma linguagem formal, traz proximidade do leitor, é como se você estivesse conversando, né? E contando um caos. Você já vai logo perceber que é uma crônica. Então, um dos nossos maiores cronistas, Luiz Fernando Veríssimo, eu trouxe aqui a crônica engraçada. Minha mulher e eu temos o segredo para fazer um casamento durar. Então, vão observando, pessoal, enquanto eu vou lendo, vão observando a simplicidade, como se ele estivesse conversando com o leitor e as cenas do cotidiano, do dia a dia, tá? 2 vezes por semana, vamos a um ótimo restaurante, com uma comida gostosa, uma boa bebida e um bom companheirismo. Ela vai às terças e eu às quintas. Nós também dormimos em camas separadas. A dela em Fortaleza e a minha em São Paulo. Eu levo minha mulher a todos os lugares, mas ela sempre acha o caminho de volta. Perguntei a ela onde ela gostaria de ir no nosso aniversário de casamento. Em algum lugar que eu não tenha ido há muito tempo, ela disse. Então sugeri a cozinha. Nós sempre andamos de mão dadas. Se eu voltar, ela vai às compras. Ela tem um liquidificador, uma torradeira e uma máquina de fazer pão. Tudo elétrico. Então ela disse, nós temos muitos aparelhos, mas não temos lugar para sentar. Daí comprei para ela uma cadeira elétrica. Lembrem-se, o casamento é a causa número 1 para o divórcio. Estatisticamente, 100% dos divórcios começam com o casamento. Eu me casei com a senhora certa. Só não sabia que o primeiro nome dela era sempre, ou seja, sempre certa. Já faz 18 meses que eu não falo com a minha esposa e que não gosto de interrompê-la. Mas tenho que admitir, a nossa última briga foi culpa minha. Ela perguntou o que tem na TV e eu disse poeira. Então percebam as características ditas anteriormente. Ela traz um humor crítico, irônico, até sarcástico. Traz essa simplicidade, aproxima o leitor, né? E traz coisas do dia a dia, como a cozinha, a briga, são coisas do cotidiano, tá bom? E aqui a diferença entre o conto e a crônica, né? Muito comum, que encontramos certas dificuldades para diferenciar os gêneros. Entretanto, é bom saber que eles não têm as mesmas características. O conto, como já dissemos, é uma narrativa curta e com um único conflito em seu enredo. Já a crônica, por outro lado, é um gênero discursivo que busca retratar o cotidiano. A questão do dia a dia é muito forte na crônica. Normalmente, as crônicas encontradas diariamente nas bancas tratam de assuntos corriqueiros da atualidade. Então, essa é a diferença entre o crônico e o conto e a crônica, tá? Em resumo, o conto é um gênero literário marcado pela concisão. Tais narrativas têm, em geral, poucos personagens, espaço, tempo restrito e um conflito único. E o conto é um dos mais tradicionais gêneros literários e um dos mais lidos pelo público na atualidade. Por ser curto, esse tipo de texto tem alcançado cada vez mais espaço, circulando em redes sociais, blogs e pela internet. Gostaram? Até a próxima aula. Um grande abraço.